noite, turminha! Tudo bem? Bom, eu espero que vocês estejam bem, porque hoje é quinta-feira e nós temos mais uma aula para vocês, tá ok? E hoje nós vamos falar sobre um tema que a gente já até discutiu por outras vezes, mas é um tema importante e a gente precisa frisar bastante, porque afinal de contas a nossa evolução depende desse tema. E o tema é obediência. E essa aula foi preparada por mim e pela tia Carla. Então, quero que vocês prestem bastante atenção, mas antes de tudo, vamos para a nossa prece inicial? Vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a nosso Mestre Jesus e pedir a Jesus que Ele possa estar nos fortalecendo para que tenhamos lucidez quanto às nossas responsabilidades na convivência social, familiar e nos eduquemos, não apenas nos moldes do mundo, mas sobretudo conforme vossas santificadas orientações. Que assim seja, graças a Deus. E Ele nos deu bastante orientações. Agora nós vamos obedecer ao Mestre Jesus ou não? Mas e obedecer é só aquilo que os outros dizem? Será que é? Alguém te dá uma ordem, você vai lá e obedece? Bom, para isso nós vamos precisar de um dicionário. Procura aí um dicionário que nós vamos precisar de saber o que é obediência. Bom, se você procurar lá, você vai ver que a obediência é um ato ou efeito de obedecer, hábito de ou disposição para obedecer. Então eu tenho que obedecer a todo mundo. Espera aí que nós vamos explanar um pouquinho mais sobre o que é esse obedecer aí, tá bom? Para que você não fique com dúvida. Olha, a obediência ela vai ser uma constante na nossa vida, o tempo todo. Porque em todo o nosso caminho que é percorrido aqui na Terra, a criatura se submete a alguém. As crianças obedecem aos seus pais. O aluno, vai obedecer ali o seu professor. O trabalhador ou qualquer outro profissional, ele tem que obedecer às ordens do seu chefe. Mas não é só as pessoas ou as ordens que nós vamos obedecer. É aquilo que eu estava falando anteriormente. A gente tem que obedecer os horários. Olha só, até o relógio a gente obedece. Então são coisas que a gente não foge, nunca na nossa vida. Tem o horário do ônibus, tem o horário da escola, o horário do trabalho, como eu disse. Então a gente está sempre se submetendo a alguém ou a alguma coisa, entendeu? Se a gente desobedecer o horário do ônibus, a gente chega atrasado na escola. E aí a gente desobedeceu também o horário da escola, que consequentemente nós vamos perder todo aquele conhecimento que nós iríamos adquirir ali na escola. Então, é uma coisa muito importante a obediência. Bom, um exemplo de obediência trazido por Jesus. Você lembra uma passagem que ele disse assim: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Puxa vida, Jesus é um ser tão iluminado, um ser que de espírito ele é extremamente evoluído. E se ele que é tão evoluído assim obedece aos desígnios de Deus nosso Pai, quem somos nós para poder desobedecer alguém ou alguma coisa, não é verdade? Se fosse assim, Jesus, ele
não teria obedecido aos desígnios de Deus, né? Já parou para pensar nisso? Complicado, né? Momentos antes de Jesus ser preso, né? Ele orou e ele disse assim: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A espiritualidade, ela sempre vai querer o que é melhor para nós. Então a gente sempre tem que estar esperto e ligado, antenado, sempre conectado com a espiritualidade. E reconhecer que às vezes é preferível obedecer a alguma ordem ou a alguma coisa, e mesmo não tendo vontade de fazer, mas fazê-lo bem, porque geralmente nos acontecem boas coisas. Já parou para pensar nisso? Que se eu estiver fazendo alguma coisa ruim, algo de mal pode acontecer com a gente? Então, essa é uma das vantagens de ser uma pessoa que é obediente, correto? Bom, mas a quem devemos obedecer afinal? Que eu disse aqui que devemos obedecer a pessoas e a algumas coisas, como o tempo, por exemplo, né? Bom, nós devemos lembrar que Deus foi quem criou tudo e que devemos ser obedientes às determinações que Ele coloca nos nossos caminhos, né? Então, respeitando a Deus, nosso Pai, que colocou para nos orientar os nossos pais, os nossos responsáveis, as pessoas mais velhas, né? Os evangelizadores, os professores da escola, todos eles serão muito importantes na nossa vida. E nós só podemos, né, aprender com eles obedecendo a eles, porque, afinal de contas, nós estamos em constante aprendizado. Então, nós temos sempre ao que obedecer. Não é verdade? Bom, eu te digo que obedecer é igual coragem. É ser corajoso. Você não está entendendo por quê? Qual que é a associação que existe entre ser obediente e ser uma pessoa corajosa? Pois bem, obedecer não é nenhum tipo de fraqueza ou falta de personalidade, mas é de coragem, porque, afinal de contas, nós estamos demonstrando desprendimento e compreensão com o que é a vida e o que é a nossa necessidade de evolução. É ter certeza que nós sempre temos o que aprender, independente da nossa idade. Imagina um idoso de 80 anos que desobedece às indicações de seu médico. Ele pode colocar a vida dele em risco, não pode? É muito importante que nós possamos sempre obedecer às pessoas que têm um conhecimento em determinada área maior do que o nosso. Imagina se o pedreiro desobedece o engenheiro e constrói um prédio que desaba e faz com que muitas pessoas venham a falecer. Você entendeu quão importante é a obediência? Alguns ensinamentos de Jesus, né, nos mostram, né, como podemos, né, exercer a obediência. Olha só. Fazer aos outros somente aquilo que nós queremos para nós. Ou seja, se eu não quero nada de mal para mim, eu não vou fazer nada de mal para os outros. Correto? Bom, ele disse também para nós amarmos os nossos inimigos. Poxa vida, Jesus, um espírito tão elevado, se ele pede para nós fazer isso, ele tem os motivos dele e ele sabe quais são as consequências se nós pegarmos e não amarmos. Então, cabe a nós sermos obedientes a Jesus e realmente amar os nossos inimigos. A praticar a caridade, a oferecer a outra face, a praticar o perdão, né? A não julgar,
Esses e muitos outros são conhecimentos que Jesus trouxe e deixou para nós aqui na Terra há mais de 2000 anos. Entendeu? Bom, você tem, por acaso, alguma dificuldade para poder obedecer? Porque a dificuldade que nós temos em obedecer a alguém, ela vem do nosso orgulho. Porque guardamos ainda no nosso coração esse orgulho, né? E é ele que nos impede, né? Como tantos outros motivos, né? Por exemplo, diante de uma ordem, é comum sentir a sensação de inferioridade, né? E a resistência em estar fazendo ou obedecendo aquela ordem. Mas também por contrariedade, quando não é do nosso interesse ou do nosso desejo fazer aquela determinada, né, ordem. Então devemos deixar de lado o nosso orgulho, porque ele nos impede de crescer. E nós estamos aqui com esse intuito: crescer, amadurecer e de conhecer, né? Jesus quer que nós evoluímos. Ele veio aqui na Terra com o intuito de nos ensinar tantas coisas para isso, para que possamos evoluir, crescer, amadurecer, certo? Porém, nossas escolhas, né, estarão submetidas à lei de Deus, né, como a lei de ação e reação. Toda a desobediência, né, e revolta, ela tem consequências e geralmente são desastrosas para a nossa vida atual e até para a nossa vida futura, né? Então a obediência é uma das qualidades mais dóceis, dos mansos e dos humildes, porque estes têm a compreensão do maior, né? Tanto do mundo maior quanto do amor maior, né? E eles se submetem à vontade de alguém, no estado de dependência sem revolta. Então devemos seguir os exemplos deles, correto? Bom, como é que nós podemos exercitar o bem e o amor sendo obedientes, né? Aquele que obedece é correto e cumpridor de seus deveres para com Deus, consigo e com os outros, exercitando no bem e no amor o poder de escolha, ou seja, do nosso livre-arbítrio. E essa é uma atitude de responsabilidade, de respeito e colaboração a quem se serve. Bom, galerinha, eu acho que deu para entender um pouco sobre o que é a obediência e a sua associação com a coragem, né, e com as consequências para a nossa vida futura. Então, vamos encerrar por aqui. Por hoje vai ser só isso e vamos fazer a nossa prece final, tá bom? Bom, convidar todos a fecharem os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai. Mestre Jesus, sabemos que vossa luz ilumina o nosso caminho, mas sabemos também que não conseguimos trilhá-lo sem a disposição firme de nos melhorar, utilizando com eficiência e fé a medicação que nos é oferecida por vossas santas orientações. Que assim seja, graças a Deus. Bom, turminha, espero que tenham gostado, tenham uma boa noite, um bom descanso e até a próxima aulinha, beleza? Um abraço, tchau, tchau!